Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, o versículo 42. Está escrito assim: E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui está um texto para a nossa reflexão, no sentido de aprender como levar as pessoas a Cristo de maneira correta. O texto relata-nos um episódio bem conhecido, quando Jesus decidiu ir de um lugar a outro, passando por Samaria, o que os judeus mais evitavam, porque entre judeus e samaritanos não havia amizade, não havia concórdia. No entanto, Jesus não veio aqui para alimentar divisões. Ele veio para derrubar as divisões e fazer a paz. E Jesus então decidiu ir. Eles estavam saindo da Judeia, indo para a Galileia, e entre a Judeia e a Galileia, o caminho mais viável era passar por Samaria. Devido à questão entre judeus e samaritanos, eles então cortavam o caminho para não se verem, para não se falarem, e enfim, isto eles estavam alimentando já há séculos. Jesus, naquele dia, veio quebrar esta barreira. E quando Jesus está ali na fonte de Jacó, em determinada hora do dia, aparece ali uma mulher, que a Bíblia não diz o nome, só diz a mulher samaritana. Quando ela aproxima-se, Jesus entendeu que ela não tomaria a palavra para primeiro falar com Jesus. Então o próprio Jesus tomou a iniciativa. Quando a mulher se aproximou, Jesus então, vendo aquela mulher, Jesus disse a ela: Dá-me de beber. Então, a mulher disse a Jesus: Como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, a partir dali, Jesus começa a abrir uma oportunidade onde vários assuntos pertinentes, eles vão aparecendo de maneira natural. Primeiro, Jesus pediu água. Foi o que a mulher foi buscar, a água para descedentar a sua sede, levar para a sua casa. Foi num horário incomum, porque ela tinha sua vida duvidosa e, no entanto, para evitar olhares críticos ou qualquer outras insinuações, ela procurava ir num horário em que ela sabia que ninguém mais estaria ali. Mas naquele dia estava Jesus. E quando ela diz aquilo que eles não se comunicam, Jesus responde à mulher e diz o seguinte: se tu conheceras o dom de Deus, o dom, a dádiva de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. De água natural, Jesus agora transpôs o assunto para água viva. Uma diferença muito grande, tirando do natural e levando para o espiritual. Jesus não forçava as coisas espirituais sem avaliar o entendimento das pessoas. Ele trabalhava de acordo com o entendimento das pessoas e, a partir dali, ele ia alargando aquele entendimento com assuntos correlatos, fáceis da pessoa entender, mas que, na verdade, tinham dentro de si uma lição espiritual. Como foi o caso aqui. Ela foi tirar água, Jesus pediu água. Quando ela o questionou, Jesus ofereceu uma outra água.
E que água era esta? Era uma água que a mulher ainda não tinha bebido. E a mulher responde para Jesus: o poço é fundo e tu não tens com que tirar. Onde tens esta água viva? Ela já passou a interessar-se. Ela precisava da água natural. Mas uma vez que Jesus falou da água viva, ela se despertou por esta água. Onde tens esta água viva? Então ela começou agora a avaliar o tamanho de Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Porque Jacó foi quem criou essa fonte, cavou esta fonte, deu como herança a José, e de José ficou a seus descendentes, e já por tantos séculos depois de José, nós encontramos aqui, depois de Jacó, nós encontramos aqui esta fonte ainda sendo útil, jorrando água natural para as pessoas. Então, a fonte de Jacó, que ele próprio cavou, e ele então deu como herança para os seus filhos. Então, Jesus diz o seguinte: qualquer que beber desta água da fonte de Jacó, embora seja uma água preciosa, tenha a bênção de Deus através de Jacó, quem beber desta água da fonte de Jacó tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, olha o que diz: nunca terá sede. A sede vai se estancar. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Não somente era uma água viva, mas era uma fonte que se estabelecia dentro do coração daquela mulher e que saltaria para a vida eterna. E uma vez que ela bebesse desta água da vida, ou água viva, que Jesus estava oferecendo, nunca mais ela teria sede. A sede só permanece enquanto a pessoa não bebe da água da vida, da água viva, oferecida por Jesus. E quando bebe, se faz nele uma fonte, não precisa mais voltar a beber, porque a fonte fica jorrando diretamente na vida das pessoas. Então a mulher interessou-se mais ainda e disse: dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e eu não venha aqui beber. Eu preciso, então, é a água que eu estou precisando. Porque esse negócio de vir buscar todas as vezes aqui é muito cansativo e a água, quando chega em casa, logo acaba, tem que retornar para buscar novamente. E Jesus está falando de uma água que não se acabará. Então isso encheu o coração da mulher de esperança e expectativa, e ela revelou a Jesus que ela queria, abriu-lhe o coração, queria daquela água. Então Jesus faz a ela uma interrogação: chama o teu marido. Chama o teu marido e vem. Certamente, em sendo tudo de acordo, ela chamaria, o marido viria, e Jesus diria coisa a este casal. Quando Jesus diz isto, a mulher diz: não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque tivestes 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Quem disse isso a Jesus? Se há pouco tempo eles começaram a conversar. Não precisou ninguém dizer. Não precisou a mulher dizer. Jesus é Deus. A Escritura diz que não se necessita dizer nada a Jesus do que há dentro do homem, porque ele bem conhece o que há no homem. E aqui está revelando claramente isto. Quando a mulher disse: não tenho marido, Jesus disseste bem, já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. E ela agora se desperta mais ainda. Ela já começa a ver agora Jesus como profeta. Ninguém disse nada. E ele está dizendo: uma realidade desta só pode ser um profeta.
quando ela descobre que Jesus é profeta, ela logo aproveita o assunto da adoração, que é um assunto que samaritanos diz que é num lugar, judeus diz que é no outro lugar. Então, qual é o lugar verdadeiro? O dos judeus ou dos samaritanos? Então ela diz a Jesus o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então agora abriu-se o leque da água natural para a água espiritual, que tornou-se uma fonte de água, que revelou Jesus como profeta e que agora ele estava dando o entendimento com relação à adoração a Deus, que para uns ela dependia do local. E quando Jesus abre o leque, ele diz o seguinte: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E revelou que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Daí então, ela revelou um outro ponto. Já tinha visto Jesus como profeta, e agora ela o vê como Messias, mas dizendo: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Ela tinha expectativa na vinda do Messias, e quando ela diz isto, Jesus aprofunda mais ainda. Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Como a dizer para ela: eu sou o Messias, mulher. Eu sou. Nisto, quando os discípulos chegam, aquela mulher toda admirada, focada, tocada pelas palavras de Jesus, ela então, impactada com toda aquela experiência, quem sabe quanto tempo ninguém parou para conversar com aquela mulher, e naquele dia Jesus trouxe uma conversa diferente, encaminhando-a do natural para o espiritual, e tocou no profundo do coração daquela mulher. E a reação dela foi que ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela recebeu algo que ninguém lhe ofereceu ao longo do tempo, mas que Jesus, naquela oportunidade, ofereceu àquela mulher, e ela não quis ficar somente com ela o que ela recebeu de Jesus. Ela foi à cidade, não importando-se pela condição que ela tinha, mas ela foi à cidade anunciar Jesus para aquelas pessoas. E o chamado da mulher era: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela não disse: venha, eu vou levar vocês, venha, eu vou falar para vocês, eu vou ganhar vocês para Jesus. Não. O objetivo dela não foi se apresentar, foi mostrar Cristo, foi apresentar Cristo. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E aquelas pessoas saíram da cidade e foram ter com Jesus. Pela palavra da mulher, quando eles chegam diante de Jesus, eles então ouvem as palavras de Jesus. O que a mulher disse realmente se concretizou, era verdade, tocou o coração daquelas pessoas, e diz-nos aqui: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos,
rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ainda 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Aí vem o versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos, temos a certeza que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E então passaram a crer. Já não era só a mulher que cria, mas grande parte dos samaritanos passaram a crer em Jesus, desfrutar da bênção de Deus, da salvação, desta fonte de água viva que jorrava no coração daquelas pessoas. Aqui nós aprendemos a maneira correta de levar as pessoas a Cristo. Este é o padrão de Jesus. Ele começa no ponto em que as pessoas estão, no natural, e pouco a pouco ele vai levando para o sentido espiritual e abrindo as oportunidades com as bênçãos de Deus que vão se manifestando. Isto vai gerando no coração das pessoas o desejo de conhecer, de ouvir Jesus e de seguir a Jesus. Com estes homens aconteceu assim. A mulher disse: vinde e vede. Eles foram, viram, ouviram e testemunharam. Verdadeiramente, este é o Cristo, o Salvador do mundo, porque nós mesmos temos ouvido da boca dele. Então já não é mulher pelo seu dito. Você somente nos indicou a ele, mas ao chegar a ele, a palavra dele nos tocou profundamente e então passaram a crer em Jesus. Como é que eu tenho falado de Jesus para as pessoas? Como é que você tem falado de Jesus para as pessoas? Você chega já com o assunto espiritual, derramando sobre a pessoa, não respeitando a condição em que ela está no momento, e pensa que o melhor método é este. Com Jesus nós aprendemos que é preciso começar no nível em que a pessoa está, na condição natural. E a partir dali, então, abrindo-se a oportunidade, as coisas vão se aprofundando. Veja que Jesus pediu água, a mulher falou da inimizade, Jesus ofereceu o dom de Deus, dizendo que este dom de Deus se a mulher soubesse, ela pediria e ele daria água para ela, em vez dela dar água para ele, ele daria água para ela. E depois, ele ainda falou sobre a fonte de água viva que salta para a vida eterna. Revelou-se como profeta, mostrou à mulher a sua condição, revelou o problema insolúvel do lugar da adoração, e a mulher, então, cada vez mais foi sendo tomada pelo Senhor e foi entrando naquela palavra que Jesus foi dizendo a ela, e chegou o momento em que ela não se conteve. Ela deixou o cântaro ali e foi à cidade avisar, sabendo que outras pessoas tinham também as mesmas necessidades que ela tinha. E que, portanto, ela não quis só para si. Ela foi testemunhar para que outros também tivessem a oportunidade. Eles vieram e testificaram da grande oportunidade que tiveram em Jesus. Eu e você, temos seguido este padrão? Temos seguido este caminho no contato com as pessoas para apresentar Jesus para elas? E apresentar de maneira correta, sem procurar colocar o foco em nós, mas nos esconder atrás de Jesus e apresentar Jesus para as pessoas. É Jesus que elas precisam ver, é Jesus que elas precisam ouvir. É claro que é através
das minhas palavras que Jesus fala, é através da sua. Nós somos os seus representantes, porém, não devemos trazê-las para nós, mas levá-las a Cristo, como fez esta mulher. E as pessoas entenderam e foram, e depois notificaram a ela: nós cremos porque nós temos ouvido da boca de Jesus. Eles foram salvos e libertos porque deram crédito a um convite. Quando eu e você fizer convite às pessoas, haverá com certeza aqueles que rejeitarão, mas haverá também outros que darão crédito e procurarão esta oportunidade. Portanto, levar as pessoas a Cristo de maneira correta está centralizado no exemplo de Jesus com a mulher samaritana. Que possamos refletir sobre esse texto e meditar nele e gravar os pontos principais e entender como é que se faz a transição do assunto para o outro até que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito de Deus e se dirijam a Jesus, e então Jesus não despedirá ninguém vazio. Ele recebe, salva, liberta e transforma. Nós somos resultados desse trabalho que outros fizeram e outros deverão ser resultados do trabalho que nós fizermos neste mesmo padrão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensa sobre isto. Avalie a maneira como você apresenta Jesus para as pessoas e coloque-se no lugar desta mulher em apresentar só Jesus, sem falar de si próprio, mas falando de Jesus. É dele que precisamos falar. É dele que as pessoas precisam ouvir. É ele que tem solução para todas elas. Não somos nós. É Jesus. Então, levemos as pessoas a Cristo da maneira correta. Querendo Deus, amanhã retornaremos.